Olá, amigos. Mais uma palavra alimento para o coração. Gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão no livro de Isaías, capítulo 10, versos 20 a 34, na nova versão transformadora, destacando o seguinte verso: Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Este texto pode ser lido com dois olhares. O primeiro, que vê os homens sendo vítimas nas mãos de um Deus vingativo. O segundo olhar é a situação em que homens encontram oportunidade de mudança e um Deus santo e benevolente. A primeira perspectiva, que vê os homens como vítimas nas mãos de um Deus vingativo, é uma visão que procura justificar os homens dos seus erros e pecados, como se eles fossem essencialmente bons. A extensão dessa forma de pensar é que nós temos um Deus cruel castigando pessoas, como os deuses do panteão nórdico ou romano ou grego. O homem sempre vai advogar em favor de si. Sempre haverá justificativas para tudo que ele faz. Mas para defender essa posição é necessário também, para ser coerente, desprezar as Escrituras e explicar às vítimas desses homens maus que o que eles fizeram, na verdade, não é tão mal assim. Convencê-los disso. A segunda perspectiva, ela é dura, porém realista. A maldade é natural do homem. Não é necessário ensinar vingança, ódio, violência, mentira, engano. A razão pela qual pais devem ensinar o bom caminho para os seus filhos é que eles, os filhos, sozinhos, não podem fazê-lo. E ainda assim, quando o fazem, é resquício da imago Dei, da imagem de Deus que ele preservou no coração do homem. Deste modo, toda e qualquer disciplina sobre atos maus é necessário. Além do mais, encontramos neste texto e ao longo de toda a Bíblia um Deus que poderia, a revelia do homem, forçá-lo a amá-lo, forçá-lo a adorá-lo, forçá-lo a temê-lo, mas ele não faz. Pelo contrário, ele dá todas as oportunidades para que os homens reconheçam nele o socorro, nele a salvação, nele o verdadeiro amor, e decidam e deem um passo na direção de Deus. O remanescente que o verso de destaque nos aponta seria aquele grupo minoritário que voltaria o coração para Deus, abraçaria suas promessas e permaneceriam na fé, não pelo mérito deles, mas por causa da fidelidade de Deus. Eles, seu povo. E essa última perspectiva me traz dois sentimentos no coração quando eu penso nos remanescentes. Em primeiro lugar, é que a misericórdia e a graça de Deus são incompreensíveis. Àqueles que mereciam o castigo e a morte, foi-lhes concedida a oportunidade de arrependimento, de mudança. O padrão de justiça de Deus é muito maior do que o nosso. Ainda bem para nós, ainda bem para mim, miserável pecador. E para Deus, toda glória, honra e majestade por sua santidade. O segundo sentimento é que uma grande parte dos que tiverem oportunidade não atenderão ao chamado. Tanto da perspectiva dos israelitas, como das demais nações que estavam também sendo advertidas. É verdade que o propósito da parábola do semeador em Mateus 13 é um outro foco, mas ali nós encontramos que uma minoria cujo coração acolhe a palavra de Deus e recebe com fé. E isso é uma constante na história. Personagens como Noé, como José no Egito, como o profeta Samuel, como o rei Davi, o rei Salomão,
Elias, Eliseu e alguns profetas bíblicos, em que dentro da sua família ou do seu contexto histórico fizeram parte de um número minoritário daqueles que fizeram a diferença, daqueles que acolheram a promessa e a direção de Deus. Os demais ficaram pelo caminho. É uma utopia achar que todos serão salvos, afinal. Porém, é necessário trabalhar e falar do amor de Deus, como se isso fosse realmente de fato acontecer. Seria o princípio da minoria aplicável também aos meus filhos? Esse deve ser o motivador para que eu ore, para que eu seja exemplo do Evangelho de Cristo, para que eles aprendam com o meu falar, mas principalmente com o meu viver, que significa ser discípulo de Cristo. E você, faz parte da minoria ou da maioria que se desvia do caminho do Senhor? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque essa reflexão nos desafia tanto a termos coragem de dizer sim para o Senhor e seguir os teus passos, como também para interceder e orar pelos nossos, por aqueles que nós amamos e desejamos que estejam conosco no céu, não por mérito, mas inteiramente pela graça e amor do Senhor através de Jesus Cristo. Ajude-nos, Senhor Deus, a vivenciarmos o Evangelho a cada dia da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que a gente possa se encontrar no próximo Alimento para o Coração, se Deus assim nos permitir.